Olá, amigos do canal MTB90. Seguindo a nossa proposta de mostrar histórias interessantes e inspiradoras, o MTB90 Entrevista recebe hoje o Márcio Prado, idealizador do Zoom Bike Park. Aos 20 anos de idade, ele resolveu se mudar para a cidade de São Paulo para Campos do Jordão, só com a cara e a coragem de um jovem que queria pedalar. E hoje, aos 45 anos, tem muito conhecimento sobre trilhas e técnica de mountain bike para passar adiante. Vamos lá conferir com ele. Márcio, bem-vindo. Obrigado, Adriana. Muito legal estar aqui sendo entrevistado por você. Muito legal, muito divertido isso. Pelo visto, a gente vai abrir o baú hoje, né? A gente tem aqui, só mostrar pra galera, aqui é um jornal, um pouco da história que a gente vai ter hoje. O jornal que fala, mountain bike ganhou nova dimensão em 91. Só para ter uma ideia do que vem por aí. E esse pôster aqui atrás, a galera lá dos anos 90 vai lembrar bem, que é o pôster da Copa House Chic, emblemática. Esse pôster aqui, eu era apaixonada por ele, tinha um na parede da minha casa. Vem lá de trás, 1990, é isso? Esse aqui é de 91 e essa etapa que ele representa é de 92. Foi a última etapa da Copa House, foi uma primeira corrida longa para valer de mountain bike no Brasil, se não me engano, em Mariporã. Foram 96 quilômetros, né, na época. Bom, então já entramos aqui na história. Conta para o pessoal o seu início na bike, porque você também é um mountain biker 90. Sim, vem de 90, eu descobri o mountain bike em 89, aquele canal da Cultura, é um canal de esportes da TV Cultura. Eu vi uma corrida em 89 e achei um barato andar de bicicleta na terra. E eu trabalhava de office boy na época, era moleque, andava de skate, já andava de bike, assim, como meio de transporte, de curtição. E coloquei na cabeça que eu ia comprar uma mountain bike. E eu trabalhava, fui guardando um dinheirinho, suado, minha mãe me dando uma força, que ela fazia uns salgadinhos, eu vendia no serviço lá. E aí em 90 eu consegui comprar minha primeira mountain bike, eu achei. Olha, e a gente tem a prova aqui, a agenda do Márcio, não sei se vai dar pra gente ver. Vamos ver se dá pra... Ele escreve aqui, em agosto de 1990, no dia 18 de agosto, comprei minha mountain bike. Finalmente. Finalmente comprei a mountain bike. Foi uma Caloi 18 marchas crack. Tem a nota fiscal. Tem a nota fiscal para comprovar. Tem a imagem aí da nota fiscal? Muito bacana isso, Márcio. Você guardou a sua agenda. Pois é. Em agosto de 1990. Eu comprei a bicicleta. A nota fiscal. E eu não tinha nenhum... O que eu faço com essa bike agora? Pegava a bike e saía andar pela cidade. E eu vi, acho que num anúncio de jornal, alguma coisa assim, a propaganda do início do encerramento da Copa House de 1990. Que foi na Praça do Pôr do Sol em Pinheiros. Peguei a minha bike sozinho e fui pedalando até lá e vi um mundaréu de gente, né, tomando conta da praça ali, cheio de bike. E fiquei sozinho, até que por um acaso um grupo ali me acolheu. Fica com a gente aqui, você está sozinho. E aí fiz ali minha inscrição, que tinha um clube e tal, e já peguei todo o programa e falei, agora eu já sei por onde eu começo, né? E foi minha porta de entrada. Foi a Copa House. Eu tô vendo aqui também que você trouxe o programa do Mountain Bike Clube do Brasil. Muito bacana isso. E aí calhou que, né, uns dias depois também, eu andando pelo meu bairro, eu encontrei um cara com uma bicicleta mountain bike e cheguei junto, falei, pô, onde que vocês pedalam com essa bike aí? Eu vi vocês passando, uns 2, 3 caras. A gente costuma ir para Mariporã, Pico do Jaraguá. Eu falei, posso ir junto? E aí a galera me acolheu também. E eu até tenho uma anotaçãozinha, minha primeira trilha de mountain bike, que foi também uma história insana, assim, bizarra também. Mais uma anotação aqui, 7 de setembro de 1990, minha primeira trilha de mountain bike, Mariporã. Um tombo, 32 picadas de marimbondo, 97 quilômetros de percurso e um câmbio quebrado. Começou bem. Se não parei depois dessa.
Não era para parar mesmo, assim. Parece que é sempre assim, quanto pior o início, mais longe o mountain biker vai. Eu lembro a preparação, né, esses amigos da época, né, eu lembro de um nome que era o André, o Fly, o Vladimir, e a gente se juntou para colocar as coisas na mochila, né. Eu lembro que na minha mochila eu levei um grifo, porque soltava o movimento de direção, tinha um grifo, uma garrafa PET cheia d'água, um pão com mortadela e um dinheirinho que, sei lá, que valia, sei lá, uns 15, 20 reais na época, assim, era... Você é original mesmo. O mountain biker original, raiz. Eu não tinha eu só tinha shorts, assim, tipo de correr, assim, ou um bermudão de skate, que eu andava de skate. Aí eu peguei uma calça de moletom, cortei a calça de moletom, passei numa loja de ferragens, comprei um par de luva desses de trabalhar, cortei os dedos. E foi que foi. Começou assim. E você aí começou a participar das provas. Eu me lembro que, assim, a primeira lembrança que vem de você é de 1992, no dia que eu consegui aqui uma cicatriz que eu tenho na testa, que eu levei 38 pontos. Se eu não me engano, foi você que me viu caindo e até chamou socorro, né? Calhou que logo já no início das primeiras provas, por alguma razão, eu fiquei amigo do pessoal de Campos do Jordão. Conheci primeiro o BA, depois eu conheci o André, o Banana, né, e toda a turma, e me aproximei. E você ainda acho que não estava ainda tão ali, não estava tão nessa turma quando eu cheguei junto nessa turma. E aí comecei a me aproximar, e você também começou a vir mais para as provas. E rolava uma torcida, né? Foi um pouco legal, tal, por conta do pessoal. E eu lembro que você tinha fechado com a Caloi. E nesse dia dessa corrida em Interlagos você recebeu a bicicleta. E eu estava ao seu lado quando você recebeu a bicicleta, seu sorrisão, você toda feliz. E eu me lembro até hoje, você montou na bicicleta para fazer uma voltinha, um círculo, você não saiu para andar de bike. E nessa você estava sem capacete. Sim. Mas não estava, foi uma coisa muito boba, era um pátio. Descida, cheio de degraus, e quando a gente estava de cima a gente não enxergava esses degraus, e tinha degraus de mais de 1 metro. E você fez a volta, eu fiquei olhando para você, de repente você desaparece, só vejo seus pés pro ar, e quando saio correndo lá, não lembro acho que alguém deve ter visto também, tinha bastante gente ali em volta de você, e aí foi feia a coisa. Foi bem feia. Eu acho que foi aí que começou a nossa amizade, se não me engano, assim, de a gente se tornar amigo mesmo. Eu lembro que minha mãe sempre me acompanhava, meu pai também nas corridas, e minha mãe falou, poxa, eles são de Campos, né? Ela é de Campos, será que ela não precisa de nada e tal, e a gente descobriu que o hospital que você estava, a gente foi te visitar. Eu lembro, isso foi muito marcante, porque aí que a gente vê, né, a solidariedade no esporte. Realmente, meu pai e minha mãe estavam comigo de outra cidade, não tinham se preparado para ficar em São Paulo, e foi a sua mãe, a dona Rita e o seu Homero, que foram lá ajudar, levaram roupa para minha mãe, comida para minha mãe. Então isso foi muito marcante mesmo, lá quando eu tinha 15 anos. Legal. Eu acho que depois de aí também, eu até me emociono de lembrar acho que quando eu cheguei em Campos do Jordão, até para passear, que eu conheci a dona Olga, sua avó. E aí acho que por conta disso também, e algo mais, não sei, assim, rolou um carinho muito grande dela comigo, né? Que mais pra frente, né, quando eu fui morar em Campos, ela se dizia minha mãe preta. Você foi adotado. Então, aproveita e conta pra gente o que te levou a mudar de São Paulo, né, ainda bem jovem, para Campos do Jordão. Foi a bicicleta? Sim, a bicicleta foi o que levou, mas eu tinha assim uma ânsia muito grande. Eu fui um moleque, eu andava de skate, de bike, na rua, e aí com 14 anos eu terminei a 8ª série e comecei a trabalhar. Aí eu trabalhava o dia inteiro, estudava à noite, e eu olhava a janelinha do escritório lá, o azul lá fora, me fazia um mal danado. Eu falava, caramba, tô preso aqui, né? Aí trabalhando eu pude comprar minha bike, comecei a pedalar, achei as corridas, e aí eu falei, eu vou tentar ser atleta, eu vou tentar ser ciclista de mountain bike. Me preparei, parei de trabalhar e comecei a treinar, né? Treinar bastante, ir para as corridas. Aí
teve um dia que o final de 93 foi um ano bem esquisito para mim, assim. Foi um ano que eu fui roubado, né? Perdi minha bicicleta, né, indo treinar em Mariporã. Foi bem traumatizante. Essa sua primeira bicicleta aqui da agenda? A segunda. É uma que tem um recibo aqui. Já tinha uma bicicletinha legal. Logo que eu parei de trabalhar, eu peguei fundo de garantia, meu pai me deu uma força e eu comprei uma bicicleta boa, de segunda mão, mas uma biquinha boa. Comprei do Andrezinho Yamamoto, amigo do Cláudio Palamachu, que também era uma turminha que a gente tinha. Era uma Trek 990, uma biquinha pra época bem legal, né? E me roubaram essa bike, a loja que dava um apoio pra gente fechou, aí parou de ter o apoio, a grana foi minguando, foi um ano assim difícil. E aí roubaram a bike, falei, putz, e agora? Falei, parar de pedalar eu não quero. Eu tinha uma Caloi 12 e ficava pedalando. Um belo dia, final de ano, tinha acabado de chegar do trabalho, toca o telefone, é o Oswaldão. Minha mãe, Márcio, Oswaldão, vou falar com você. Aí eu escuto, véio! Aquele... Se você vê sua bike de outra cor, você reconhece? Ele falou, eu falei, claro, pô, reconheço sim. Ele falou, então fala aquela marquinha que só você sabe nela. Aí eu dei o canal pra ele. Ele falou, velho, vem buscar que eu tô com sua bike na mão. Uau, que história. E calhou que nessa mesma semana, o André Banana, lá de Campos do Jordão, me liga, de Campos, né, me liga pra mim aqui em São Paulo e fala, cara, você está estudando computação aí, não tá? Eu falei, tô aprendendo alguma coisa. Ele falou, cara, vem pra cá. Vamos montar uma escolinha de computação, uma lojinha de informática, fazer assistência técnica, vender cartãozinho de visita. Vamos fazer um negócio aqui. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, tá bom. E tipo, ele falou comigo num sábado, num domingo, sei lá. Eu viajei numa segunda-feira, fiquei segunda e terça em Campos, a gente conversou, voltei para São Paulo, numa quinta, sexta-feira, no sábado eu tinha um Fusquinha, lotei meu Fusquinha, foi 2 bikes e todas as minhas roupas e fui morar na casa do André lá em Campos do Jordão. E foi assim, foi comecinho de 94, janeiro de 94 fui pra lá. Que bacana. E aí lá vocês começaram a trabalhar, mas depois de um certo tempo você se voltou pro turismo de aventura. Como foi essa passagem? Eu tive ainda 5 anos trabalhando com informática e a bike era uma época que eu era feliz e não sabia, sabe? Eu trabalhava de segunda a sexta-feira e tinha todos os sábados e domingos livres, podia ir para as corridinhas. Então eu fiquei um trechinho aí de final de 93 até começo de 95 que eu não fui mais para corrida, porque eu tinha ficado sem bike e tudo mais. Mas lá eu cheguei e falei, vou pedalar, né? Continuei treinando na estrada com uma Caloizinha 12, aí eu consegui um outro quadro de uma Crack que eu tinha guardado, tinha recebido uma garantia, e você e o Zara fizeram um cata de peças e montaram uma biquinha para mim com esse quadro que eu tinha, e eu voltei a treinar com vocês. Que legal. Vocês já com as bikes legais e tal, e eu me arrastando atrás com aquele quadro de ferro lá, e eu até lembro de uma vez que o Ravelli baixou lá na sua casa, ele olhou assim pra mim e falou, eu contei a história pra ele, falou, se fosse eu não voltava a pedalar nunca mais, pedalar com um trem desse. E aí foi, né, 5 anos que eu tinha os finais de semana e comecei a voltar a conseguir correr, corri o Campeonato Paulista em 96, foi um ano legal, né? Participei com vocês da equipe Lightspeed, e aí final de 98 eu decidi que eu queria mudar de profissão. 99 eu fui estudar turismo e aí eu, o Udo e Tijolo lá em Campos do Jordão a gente montou a Autos Turismo Ecológico. Foi a primeira empresa assim que vingou, né, que foi para frente de ecoturismo, aventura na cidade. E aí foram tempos legais, de muita descoberta, muito aprendizado, mas também de muita doação, assim, aí foi... Tudo no início, né? Vocês tinham que criar tudo, era uma coisa muito nova, né? Esse turismo de aventura. E você teve umas experiências também com cicloviagens.
Quando foi isso? A gente até tem imagem aí, não tem? Na bike dele, com alforge. Minha primeira cicloviagem foi em 92, com um amigo chamado Maurício Pocopets. Essa aí, preparada com os alforges. Essa foto não é da primeira viagem, essa deve ser já a terceira, quarta viagem. Primeira viagem eu fiz São Paulo-Florianópolis, que foi essa foto aí, São Paulo-Florianópolis. A gente foi percorrendo quase tudo por praia, pela costa, assim, tinha que pegar carona com pescador para fazer travessias, foi uma aventurinha bem legal, assim. Aí eu fiz São Paulo-Curitiba, fiz São Paulo-Buenos Aires em 95, aí em 98 fiz a Carretera Austral no Chile, foi com o Udo. Indo cada vez mais longe. Cada viagem te aguçava para ir mais adiante. E essa vez que eu fui para o Chile, né, aí eu terminou o pedal, a gente fez a Carretera Austral, que numa época que ela era muito erma mesmo, hoje já tem algum movimentinho, ela era uma estrada muito erma, muito bonita. E terminou a viagem, a gente quis conhecer o Parque Nacional de Torres del Paine e aí foi a primeira vez na vida que eu fiz um trekking, né, e aí me despertou mais pra frente eu ter outras experiências também. O cicloturismo foi muito importante para o meu desenvolvimento, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito retraída, muito tímida. Eu falo isso para algumas pessoas, elas falam, como assim? Como, né? Mas eu era muito tímido, muito... E eu aprendi um tanto de coisa, assim, algumas viagens eu fiz sozinho. Então passei situações que não tinha dinheiro nem comida, ou se tinha dinheiro não tinha onde comprar comida. Então você tinha que bater numa casa e pedir comida, pedir lugar para dormir. Aliás, a gente fez uma viagem juntos. Fizemos. Campos do Jordão até São José do Barreiro. Cruzando a Bocaina. E a gente teve uma experiência bacana desse tipo, assim, o quanto a cicloviagem ela te mostra coisas diferentes e te entrega experiências, entrega vivências assim fantásticas, né? Assim, pessoas te chamarem para casa delas e você escutar a história delas e... Exatamente, essa viagem foi muito especial mesmo. A gente levou barraca, tudo, mas acabou que não precisou, né? Porque sempre tinha alguém convidando e acolhendo. E situações muito especiais mesmo, né? Faz um tempo que eu não faço cicloviagem, assim. E curiosidade de fazer de novo para ver se o mundo ainda está desse jeito, assim, quando a gente sai dos lugares que estão atenção, das cidades e se as pessoas ainda estão abertas como era. Eu acredito que ainda sim. Eu também acredito. Aliás, podemos marcar uma nova viagem dessa para ir lá testar, se ainda funciona o mundo. Seria legal. Bacana. Bom, então, daí da Altos Turismo, né, que você participou em Campos, depois você já mudou para o Zoom Bike Park? A Altos, ela tem, pouca gente sabe, se lembra disso, eu até escrevi isso no blog do Bike Park, está lá registrado. A primeira iniciativa de Bike Park que eu tenho notícia no Brasil foi feita por nós, por essa empresa, pela Altos. A gente operava umas atividades lá no Pesca na Montanha, onde foi o primeiro Zoom Bike Park. E lá a gente construiu uns 6, 7 quilômetros de single track, já usando a mesma simbologia de nível de dificuldade que se usa até hoje. Já fizemos algumas estruturas de madeira, na época o tijolo que pilotou essa parte aí. Só que estava muito antes do que precisava ser, não tinha meios de comunicação e não tinha mercado, o mercado de bike ainda era muito pequeno. Durou 6 meses e a gente teve que fechar e não teve jeito. Eu me lembro que vocês, na verdade, estavam à frente do tempo, né? Era uma coisa muito nova e que as pessoas não conseguiam entender esse conceito de bike park, ainda mais numa cidade como Campos do Jordão, que todo mundo andava de bicicleta para todo lado. Porém, quem vinha de fora não sabia onde andar, né? E nem a gente sabia o conceito de bike park, né? A gente falou, vamos fazer umas trilhas e vamos sinalizar, não tinha o nome bike park, nada. Mas foi bacana. E aí depois de um tempo eu me desliguei da Altos, abri a Zoom Aventura,
né, uma concessão lá no Parque Estadual de Campos do Jordão, trabalhando com tirolesa e arborismo, e lá eu provoquei a gestora na época se eu poderia colocar bicicletas. E aí eu falei, eu vou alugar bicicleta e eu vou alugar bicicleta, não vou alugar tranqueira, assim, o cara que estiver passeando, turista aqui, curioso, ele vai saber o que é andar numa bike legal. Então ali por volta de 2009, comecei o trabalho de locação de bicicletas no Horto Florestal, com bikes já assim, não bikes top de linha, mas bikes de entrada assim, bem honestas, bem legais assim, para mountain bike. Que a pessoa tivesse realmente prazer em pedalar, né? Descobrir o mountain bike. Porque é uma experiência ruim, realmente, você pegar uma bicicleta que não funciona direito, que não tem freio. Então, isso acredito que foi algo muito importante, né? Para trazer pessoas para o mountain bike. Eu acho que sim. E era curioso porque eu trabalhava com um preço diferente do que se trabalha aqui no Parque Vila Lobos ou no Ibirapuera, em São Paulo, né? As pessoas perguntavam, poxa, mas tipo, na época custava R$5 o aluguel de uma hora de bike, na época eu comecei com R$15 a hora de uma bike. Eu falava, mas como assim? Por que a diferença? Eu falava, olha, só faz uma coisa, vou te pôr o capacete, você dá uma voltinha na bike e depois você me diz se vale ou não vale. E a pessoa voltava e falava, vale, é muito diferente. E eu explicava o porquê, né? Eu falei assim, a ideia é te mostrar o que é a mountain bike. Você vai fazer uma trilha fácil e você vai ter uma bicicleta que os freios funcionam, que troca a marcha direitinho, que não vai ficar fazendo barulho. Você vai ter mais prazer na pedalada, você vai curtir mais seu passeio, a natureza, enfim. Então foi o primeiro passo mais significativo. Antes disso eu já tinha guiado algumas vezes pela Altos, né? Era muito pouquinho, mas essa vez começou assim para valer. E, nossa, eu esqueci de trazer aqui o livro da Imba. Por volta de... Essa história é legal. Por volta de 2008, a Adriana me trouxe um presente dos Estados Unidos. Não sei se você lembra, você trouxe um livro. Falou assim, Márcio, eu comprei esses livros aqui, 2 livros na verdade, sobre construção de trilhas, e um deles o Trail Solutions. Você falou, Márcio, tá esse livro para você, eu não esqueço das palavras. Você falou assim, você vai fazer melhor uso do que eu disso aqui. Eu ganhei aquilo e falei, obrigado que eu vou fazer um bom uso. Olhei, folhei, falei, nossa, legal pra caramba, foi pra uma gaveta, porque falei, o que eu vou fazer com isso, né? E aí dali uns 2 anos eu abri essa gaveta e começou a nascer o Zoom Bike Park mesmo, propriamente dito. Daí surgiu, a gente tem vídeo aí pra mostrar o que é o Zoom Bike Park? Aí o que vocês vão ver aí vai ser são vídeos do Zoom atual agora, né? Mas do primeiro, mas... O primeiro. Lá daquele início da sua ideia além do livro, a gente já chegou no que vamos mostrar daqui a pouquinho. E aí você conta pra gente o que é, né, um bike park. Que muita gente não tem muita ideia ainda. Até antes de falar então desse bike park, eu vou falar do primeiro Zoom Bike Park, que foi lá no Pesca na Montanha de novo. Eu recebi uma solicitação para montar uma tirolesa e eu lembrei, né, da iniciativa que a gente teve lá vários anos atrás. Eu falei para o proprietário, eu monto a tirolesa, mas eu quero fazer uma experiência com bike park, com construção de trilhas. E eu fiz isso sendo provocado por um amigo nosso também, o Tom. E o Tom que me indicou para fazer essa tirolesa lá, ele falou, pô, você podia fazer essa tirolesa lá, você podia fazer alguma coisa de bike, tá explodindo bike aqui em São Paulo. O Tom Pape. E eu falei, pô, legal mesmo, hein, cara, E foi a hora que eu desenterrei o Trail Solutions da gaveta e falei, eu vou aprender isso. E tinha uma outra coisa também que me motivou, porque eu vinha numa pegada de estar reclamando das trilhas. As trilhas estavam acabando, as motos destruindo, tudo zoado. Eu falei, pô, a gente tem que fazer uma coisa, tem que fazer mas só falava, não fazia nada, né? E eu vi ali a oportunidade de aprender, manejar a trilha, entender como é que funciona, construir, cuidar dela, e não só ficar reclamando. Então teve essa vontade, assim. Então aí foi lá no Pesca na Montanha. E lá era curioso, lá as pessoas chegavam e
quanto custa para andar aqui? Custa R$25. O cara falou, mas tá cheio de trilha pro mato, você quer que eu pague para você andar aqui? Descoberta, né? Você fala, caramba, o cara não tá vendo meus calos na minha mão. E assim, o sacrifício que foi financeiro, pessoal, para ser feito. Enfim, mas acho que isso foi superado, que as pessoas começaram ali já a ver o que era uma trilha cuidada. Eu acho que o trabalho que a gente fez lá no Zoom Bike Park, desde essa primeira edição, foi importante para mostrar para as pessoas como pode ser uma trilha, né? Então, além do trabalho de você ir lá na Enxada construir o negócio, você tinha um trabalho enorme para mostrar para as pessoas esse novo conceito. Sim, era bem difícil. Eu tive a oportunidade, né, de viajar com o Makoto, ele me levou para aqui é a construção da Ned Trail, que talvez seja a trilha hoje mais famosa do Zoom Bike Park. Aí já assim um tempo que a gente já ganhou muito know-how. Aqui eu já estou com quem está pilotando a maquininha aí é o César, né, que já estava com essa parceria aí com o César, que ajudou muito a coisa a decolar. Assim, ele comprou a ideia e é um cara que gosta de fazer as coisas com qualidade, assim, muito bem feito, com capricho. E esse aí do vídeo? É o César testando a Ned. São rollers fresquinhos. Aí enxadas. É um trabalho muito... A gente teve uma experiência de usar as máquinas, mas ela vai até certo ponto, né? Outras partes é na mão mesmo. É um trabalho super engraçado, assim, bruto e artesanal ao mesmo tempo, assim. A gente achou uma árvore caída, tinha uma área que precisava de uma contenção e todo o cuidado de mover aquela árvore, não era leve, e montar essa contenção. E sempre com muito respeito, né, à natureza. Vocês não tiram as raízes, vocês mantêm tudo o que tem e só vão criando soluções para que a trilha fique em boas condições. Sim, é lógico que uma vez que a gente está na natureza e está fazendo uma atividade, a gente tem um nível de impacto, né? Não existe atividade humana que não tenha um impacto ambiental, mas a gente é muito cuidadoso. Eu sou muito conservador nesse sentido de... A curva poderia ser legal, 10 vezes mais legal, mas tem uma árvore ali significativa, aquela árvore vai continuar ali e a gente vai ter que usar da nossa técnica para fazer a curva como a trilha permite, como a mata permite, né? Que a gente viu transportando aqueles bloquinhos de cimento. Para que vocês usam esses bloquinhos? A Ned, ela passa por uma área com uma terra muito mole, muita matéria orgânica. E é isso aí, né? E aqui no Brasil, a gente tem, no geral, as pessoas têm o hábito de frear excessivamente na trilha. E esse uso com freio excessivo, com esse solo mole, a trilha ia embora muito rápido. Então, esses trechos que são muito delicados, a gente usou esse material para conter a trilha e ela ser muito durável, que é o conceito da IMBA, né, da International Mountain Bicycling Association, que prega, né, que as trilhas têm que ser duráveis para requerer o menos manutenção possível, menos impacto ambiental possível, entre outras coisas, né. Existe bastante estudo, então, para você ir lá e construir uma trilha, ou dar manutenção na trilha, porque também ali vocês usaram bastante técnicas verticais, o pessoal em altura, construindo pontes. Essa trilha, ela chegou num ponto, a gente fazendo o desenho ideal dela, ela chegou num ponto que ela acabava numa grota, que tinha uma série de problemas para passar nessa grota, desde de nível técnico que ficaria muito alto, até risco de erosão que causasse um dano maior. E a gente falou, putz, acabou, a gente vai ter que achar outro lugar para fazer a trilha, não dá, né, tal. E aí tinha uma grota com uma grande árvore no meio, a gente tem experiência, né, de construção de arborismo, tirolesa e tal. Eu saquei uma árvore no meio e cutuquei o César. Falei, César, olha aquela árvore ali, você não constrói uma ponte pêncil aqui? Ele falou, cara, mas vai ficar muito pesada. Eu falei, divide a ponte em 2, usa a árvore, a gente escora a árvore e tal. Ele coçou a barba assim, e falou, dá pra fazer. E aí o nosso amigo Zara também entrou pra ajudar, o Thiaguinho, o Alisson, tem uma turma toda ali que trabalha, o Jonathan.
turma toda que trabalha com arborismo com a gente entrou nessa empreitada. Foi 1 mês para construir aquela ponte e a gente usou tirolesa para transportar os materiais, enfim, foi uma construção bem complexa, assim, que envolveu uma série de conhecimentos. Então, mas não é algo tão, assim, tirando essa parte de construção de pontes, a parte de trilha não é algo tão complicado, é algo fácil de aprender, assim, é só ir atrás, ter vontade. Fico sempre à disposição para conversar com o pessoal e entregar as fontes de informação. Eu traduzi bastante coisa do livro, está no blog, no site também. Bacana isso, porque imagino disponibilizar, né? Hoje em dia já está sendo um desafio encontrar single track para treinar mountain bike, porque muitos lugares estão fechando, muitas trilhas deterioradas pelo uso excessivo, por veículos pesados passando. Então, imagino que hoje em dia já seja uma necessidade, né, das pessoas darem manutenção ou construírem trilhas. Sim, o bike park é legal pra caramba, eu acho que ele é importante para o segmento, mas eu acho que é muito importante a gente ter sistemas de trilha público, né, onde as pessoas se juntem e trabalhem pela trilha. Legal um dia você pagar para ir no bike park e ter uma estrutura de apoio, ter algumas conveniências a mais, ou as pontes, coisas que são difíceis de ter em trilhas públicas, né? Mas eu brinco com um monte de gente que eu encontro, que o mountain bike no Brasil não é um esporte completo. A gente tem 2 equipamentos para ter o mountain bike. Um é a bicicleta, todo mundo fica preocupado com a bicicleta, quer melhorar a bicicleta, e o outro equipamento é a trilha. Se não juntar os 2, não tem mountain bike. Então, para o nosso esporte aqui no Brasil ser completo, a gente precisa começar a se juntar e usar do trabalho comunitário e voluntário e ganhar acesso, ganhar autorização, ganhar respeito e fazer coisas bem feitas, né? Florianópolis, eu tenho acompanhado pela internet, a galera tá fazendo um trabalho bacana ali, parece. E eu vejo que tem surgido vários bike parks no Brasil afora, o Zoom realmente é um sucesso, no entanto que eu vi até alguns copiando na cara dura, uma coisa muito feia, copiam o logo, copiam tudo, mas infelizmente tem desses, né? É o Boom Bike Park. É muito cara de pau. É mole. Outro dia eu tava lá olhando na internet, olhei lá, essa pessoa curtiu o Boom Bike Park, eu olhei, o que é Boom Bike Park? Eu olhei lá, Boom Bike Park, usaram o nosso logotipo. Assim, exatamente, tudo igual, copiam. Eu entrei também, eu fui ver isso no Facebook, eu olhei, a primeira impressão que eu tive foi de coisa falsa. O sujeito consegue ser mais falso que nota de R$3, mas paciência. O pessoal ficou bravo comigo, Márcio, você não vai fazer nada. Eu falei, eu não, vou fazer o quê? Tem tanta coisa para se preocupar, é difícil tocar o dia a dia, tem que, né, fazer um monte de coisa, deixa o boom lá. Deixa o boom lá, já veio pelo nome, né? Zoom não tem nada a ver com boom. Mas eu toco nesse assunto justamente para a gente falar para as pessoas, contar a estrutura que tem um bike park, porque mountain bike é um esporte de risco. Sim, sim. A escola que eu tenho de turismo de aventura ajudou muito a ter essa visão que a gente tem lá no bike park, né? Então, lá o bike park tem um sistema de gestão de segurança. São coisas que estão por trás que as pessoas não veem, né? Então, assim, uma vez que você estabelece uma relação comercial com alguém, qualquer coisa que acontecer lá dentro, eu sou responsável ou corresponsável. Então, eu preciso, ao atender a pessoa, eu tenho certeza que tem gente que visita lá o bike park e quando chega lá fala, puta, que chato, eu tenho que preencher isso aqui, eu tenho que escutar essa instrução e tal. Mas muita gente já entendeu a importância disso, né? O fato da gente entregar uma informação de qualidade antes da pessoa entrar no bike park, explicando como funciona o sistema de sinalização, o que é perigoso, o que não é, qual que é uma sugestão gradativa para você ir crescendo no bike park. Então começar por uma trilha fácil, uma média, só depois chegar numa difícil. Esse tipo de situação, ela elimina a chance da pessoa ter uma queda e se machucar. Então a pessoa ela recebe uma série de informações
que são importantes. O bike park está sinalizado para ser coerente e, se acontecer alguma coisa, a gente está preparado para ajudar essa pessoa. Então, hoje a gente tem 4 pessoas na equipe com bom treinamento de primeiros socorros, né? Não é qualquer curso, a gente faz cursos bons mesmo, a gente tem equipamento de primeiros socorros, a gente tem ali um quadriciclo que ajuda a acessar mais rápido em caso de necessidade. Enfim, existe uma preocupação grande da nossa parte para que ninguém se machuque, porque se a pessoa está chegando no esporte, se machuca, não é uma preocupação comercial de se a pessoa se machucar, vai nos processar e vamos ter problema. Não, nós não queremos que a pessoa se machuque e nós não queremos que a pessoa tenha uma má impressão do nosso esporte, né? Nosso esporte ele pode ser muito seguro. Essa é uma grande preocupação mesmo, porque muitas pessoas não dão importância a isso, só vão pensando na trilha e nada mais, né? E também no bike park vocês têm níveis de trilhas adequados para o nível técnico das pessoas, né? Sim, a gente acompanha, né, uma direção internacional que é pregada pela IMBA, né? Então tem as trilhas verdes, que são fáceis. O que é uma trilha fácil verde? É uma trilha mais larga, em torno de 1,20 m, 1,5 m, pouca subida e descida, ou elas são mais leves. Já uma trilha azul, ela fica um pouco mais estreita, começa a ter subidas e descidas mais longas, começa a ter algum pequeno obstáculo. As vermelhas, elas já são difíceis, você encontra obstáculos maiores, rock garden, raízes, você vai encontrar velocidades maiores e mais exposição à altura. E as pretas são bem difíceis, requerem muita habilidade técnica. Então, a pessoa recebe essa informação quando ela chega lá, o que é cada nível, e a gente sempre propõe, mesmo que a pessoa seja super experiente, que comece gradativo, faça uma trilha de cada vez. E uma vez que ela experimenta lá uma trilha fácil, entendeu como que é, ela já está apta a passar para uma adiante. E eu sempre brinco, não confundam trilha fácil com trilha chata. E aí eu falo sempre o exemplo da pônei porreta lá no bike park. Né? Uma das que eu acho assim, mais legais de lá é essa. A gente pode voltar naquelas imagens, as primeiras das trilhas, para a gente ter um exemplo da NED. Que classificação que é a NED? Que cor? A NED é uma trilha vermelha, é uma trilha difícil. É uma trilha assim que a gente buscou tomar muito cuidado para que ela fosse inclusiva, né? Para que muita gente conseguisse conhecer essa trilha, mas para conhecê-la você tem que construir o seu conhecimento. Então, quando as pessoas chegam no bike park, a gente faz uma recomendação. Então, a gente tem as curvas de madeira inclinada, né, na Caracoles, que é uma trilha azul. Então, você tem que primeiro fazer uma trilha azul fazendo todas as estruturas de madeira para depois evoluir para essa trilha. Então ela tem saltos que você pode rolar por cima, por exemplo aí, se a pessoa não quiser saltar, ela só rola por cima. Bem simples passar, basta diminuir a velocidade. Onde realmente precisa saltar, vai ter o desvio para não saltar. E nesse final de semana a gente entra já com uma nova sinalização para os saltos, para ficar mais claro, para ainda... Ficar mais evidente que você vem em velocidade e conseguir perceber melhor. Que é também uma coisa que as pessoas não são muito ligadas em sinalização, não estão acostumadas a ler placas, a buscar. Muita gente acha que a placa vai vir no seu olho, e não, né? Sim, é bem interessante isso. Assim, a gente recebeu no início muito feedback de que as placas eram pequenas. E na verdade, se você comparar com sistemas de trilha pública nos Estados Unidos e Canadá, a gente tem placas gigantes falando das direções, das trilhas, é muito fácil. E o que a gente nota, as pessoas, elas chegam numa ânsia de querer pedalar e já chega pedalando e acaba que baixa a cabeça e não olha. E quando as pessoas que param nas primeiras visitas, primeira, segunda visita no bike park, param e leem a placa e olham o entorno, elas constroem um mapa mental do lugar. Depois de 3, 4 visitas, as pessoas já não usam mais placa porque já aprenderam o local, né? Já estão mais habituadas a ler e buscar informação. Olha
Nível vermelho, né? A trilha, a divisão. Ali tinha um salto, né? O chicken line e onde vai o salto. Bem interessante. Você já viu que é uma trilha que predomina a descida, né? Sim, sim. A maioria das trilhas lá, assim, as trilhas que são famosas, elas são as trilhas de descida, né? Mas para descer você precisa subir. Não tem jeito. E aí vocês pensaram na subida buscando o caminho mais tranquilo, a subida mais suave, curva de nível? A gente tem duas subidas que são bem interessantes, assim, que é a Gravatá, que é uma subida que tem alguma passagem técnica de raiz, mas ela sempre vai buscando a parte mais suave do terreno, vai serpenteando o terreno. E a subida da Caracoles. Eu falo que a subida da Caracoles é a subida mais legal que tem para se fazer, assim. Tem hora que você nem percebe que está subindo, porque a gente foi trabalhando no relevo com bastante suavidade. Então a gente pensou na trilha para subir, mas para não ser algo que gerasse sofrimento nas pessoas, principalmente quem está começando, né, que não está ainda tão condicionado, trabalha a semana inteira, vai pedalar no final de semana. Então é um esporte que tem um esforço, né? Quem ouve falar assim, fala, subida é facinho, nunca é facinho, né? Mas ela é inclusiva, ela ajuda as pessoas a começarem a se entender com a bike na trilha, assim, é legal. Por falar em inclusiva, bom, o Zoom Bike Park está comemorando agora 3 anos. Sim. Inclusive vai ter uma festa lá, um evento, né? Vai. A gente do evento. A gente vai fazer uma festa, muitas pessoas pedem pra gente uma corrida no Zoom Bike Park. E a gente a gente não quer fazer corrida porque tem uma galera bacana aí já fazendo corrida, por que a gente vai fazer mais uma corrida? Mas a galera insistiu e também que queria pedalar à noite. Falei, então tá bom, vamos fazer um evento pequeno, um evento com 100 vagas só, que é uma corrida 3 horas noturnos no Bike Park. Então vai ter uma banda tocando rock, vão ter cervejas da cidade, vai ter umas surpresas, vão ter uns desafios a mais no percurso. Não um desafio de que é técnico, ficar com medo, mas talvez coisas divertidas, engraçadas, enfim. É uma corrida pequena, com poucas categorias, com o intuito de dar risada e curtir o visual da noite. Vai estar uma lua legal, pelo jeito. Vai ter a tirolesa noturna do Aventura no Rancho, que é algo importante a se falar também, que sem... Para quem vai acompanhar, né? Atrativos para a família também. Bacana, eu vou lá. Bacana. Já estou inscrita. Legal. Bom, então eu falei da palavra inclusiva, né, que você citou, porque o Zoom já tem 3 anos aí funcionando e lá vocês têm e-bike para alugar. Então Sim. Eu acredito que vocês já têm dados sobre e-bike, o que ela pode causar na trilha, várias coisas que eu acredito que vai começar a ter uma discussão daqui para frente, que está aumentando o número de bikes no Brasil. O que você pode falar para a gente sobre esse assunto? Bom, primeira coisa que eu falo que, a princípio, eu era contra a e-bike. Eu sempre acompanhei o movimento nos Estados Unidos do mountain bike e lá a coisa é meio polêmica, né? E eu me enveredei um pouco sem conhecer o equipamento, me enveredei nessas opiniões. Mas cada lugar tem características diferentes, né? E a primeira que eu me peguei foi a questão de impacto. A bike elétrica vai causar um impacto maior. Bom, depois comecei a ver a bike elétrica andando no Zoom Bike Park e a gente não está assistindo um impacto maior. Ela desgasta mais a trilha que uma bike normal? É óbvio que desgasta mais. Geralmente elas estão equipadas com pneu plus, são mais pesadas, né? Quando a pessoa freia forte e arrastar a roda, vai ter algum movimento de terra a mais. Mas aí eu comecei a olhar de uma forma global, assim, talvez algo a médio e longo prazo. Nossa cidade, né? Campos do Jordão, ela está com as trilhas destruídas, muita gente anda de moto. Eu não sei se você lembra ali por volta de 2007, 2008, que começou acho que a primeira febre de moto, onde que os moleques conseguiam comprar moto mais barato do que comprar bike. Lembro bem. Um prejuízo enorme para as trilhas. E aí teve um boom, né? E a gente só vendo trilha estragando. E tem muita gente boa andando de moto que não tem consciência do que está fazendo.
E muita gente boa sendo cerceado de passagem. As pessoas falam, moto não passa mais aqui. Então eu sonho com um dia que esses caras vão descobrir a bike elétrica e vão substituir a moto pela bike elétrica para fazer trilha. Então eu vejo aqui no Brasil com bons olhos quando ela ficar um pouco mais acessível economicamente falando, mas eu acho que algumas pessoas em Campos do Jordão hoje ainda andam de moto porque não experimentaram essa bike ainda. Então eu vejo esse primeiro, na balança, eu vejo de forma positiva a bike elétrica. Aí tem uma outra questão, a questão de conflito de uso, né? Que se fala muito lá fora, né? Vou soltar uma bike elétrica num single track onde as pessoas estão pedalando só com a propulsão das pernas. Lá no Bike Park a gente não é um movimento grande, a gente tem 6 unidades, acontece algumas vezes de estar 6 andando, com 40, 50 pessoas pedalando no Bike Park, e são um ano e pouco de experiência aí com e-bike lá. Não teve nenhuma reclamação ainda de alguém chegar lá para nós e falar, olha, aquele cara com a bike elétrica me ultrapassou de forma violenta, me jogou da trilha, não quis me esperar, enfim. Então até agora está muito tranquilo, assim. Interessante isso, porque isso era uma preocupação, né? Compartilhar o espaço aí com uma bike mais rápida. Teoricamente. Ali a gente não assistiu o problema ainda. É algo que a gente sempre está de olho. Até teve feedbacks assim de pessoas, tinha que ter uns pontos de passagem para quem tiver de bike elétrica poder passar. Eu fiz parcialmente alguns, até para esperar, para ver se quem estava com a bike elétrica reclamaria que não pode ir rápido. Também não acontece isso. Então acho que as pessoas estão dando o tempo um da outra ali, cada um curtindo a sua. O equivalente a alguém mais forte que se aproxima de alguém que está um pouco mais lento, acredito que segue o mesmo princípio. Né? Eu acho que sim. Acho que a gente tem ainda muito que aprender de questão de educação, de ética na trilha, de cuidado, mas ali tem sido legal no Bike Park. A gente fala muito com isso com os clientes ali nesse briefing quando eles chegam, né? É muito louco, né? Quem teve a oportunidade de pedalar em trilhas fora do país, assim, qualquer pessoa que você cruza tem um oi, geralmente tem um bate-papo, parece que um calor humano um pouco maior. Aqui no Brasil, eu até provoco no Bike Park, às vezes eu tô lá assim numa trilha, passa alguém por mim e falo, bom dia, boa tarde, a pessoa olha. Mas é legal, ali a gente tem visto pessoas chegam a pedalar sozinha, chega a pessoa lá sozinha, e agora vou pedalar com quem? E às vezes ali no próprio briefing, para a pessoa sair, ela já se enturma com alguém, e aí passa um mês, 2, você vê essas pessoas chegando juntas, marcando, pedalar junto, então eu acho que tem... E famílias, aumentou o número de famílias pedalando juntas, pai, mãe, filho, avó, tio... Por conta da oportunidade de alugar uma e-bike ou de vir com a sua e-bike, isso também? Sim. Aumentou? Eu pessoalmente lá no atendimento vi já por 2 vezes assim um cara que você vê, o cara que é tipo atleta amador, que se prepara, que é forte, levando o pai para pedalar e aí alugando uma bike elétrica com o pai. E isso é legal, isso é bem bacana. Muito bom, então é realmente um bom feedback aí que você deu pra gente sobre e-bike, que é uma coisa bem nova aqui no Brasil. Eu vejo, tem um amigo, Cláudio Stiliano, cara de Mogi, estava indo pro Bike Park e sofreu um acidente. A caminho do Bike Park, já perto de Campos do Jordão, um cara bêbado pegou o carro deles na contramão, acidente seríssimo, assim, o cara se quebrou inteiro, quase foi o pior. E ele ficou com algumas limitações no período de recuperação dele, e pena que eu não trouxe aqui, eu até tenho no computador depois, tem uma foto dele pedalando com a galera, com os amigos dele. Então você tinha 6, 7 pessoas pedalando uma bike normal e ele com uma bike elétrica junto com as pessoas. Então você vê a dinâmica da coisa, a bike elétrica permitiu ele voltar mais rápido para a trilha junto com os amigos dele. Assim, acho que nesse sentido é um equipamento
muito legal, muito legal. Nossa, bacana mesmo. Vamos ver o futuro ainda o que nos reserva. Né? As propagandas mostram muito só a questão da velocidade, né, das bikes elétricas. Toda a propaganda de todas as marcas, você vê o cara tá acelerando. É legal, a gente gosta disso, né? Mas elas não estão mostrando o lado que eu acho que é o mais legal de todos, que é esse lado de juntar pessoas que não poderiam estar pedalando juntas por alguma questão. Muito legal. Bom, agora vamos para um outro lado seu, que é instrutor de técnica. Aqui no Brasil nós temos poucos, né, instrutores. Eu não sei se já aumentou o número, mas você é um instrutor certificado. E você sentiu a necessidade lá no Bike Park, vendo as pessoas andando, de buscar esse conhecimento para poder ensiná-las a aproveitar mais a trilha com segurança? Sim, eu sempre fiquei ligado, tem uma ânsia assim, o que dá para fazer melhor, o que pode ser, o que a gente pode fazer melhor aqui. E eu comecei a pesquisar sobre segurança, eu queria muito conhecer o Whistler Bike Park, e eu falei, vou viajar para lá, marquei uma viagem, e comecei a pesquisar que problemas de segurança que eles tiveram, que acidentes e como que era, comecei a pesquisar, e nessas pesquisas eu encontrei uma organização, a PMBIA, que é a Professional Mountain Bike Instructor Association, e aí calhou que eu vi uma postagem do Flávio Codato, que está morando lá em Whistler, que ele fez o curso, e eu perguntei para ele falou, cara, faz que é legal. E aí eu fui pesquisar o curso e falei, tá, é legal, mas o que tem de legal nisso, né? E aí descobri o problema. O problema era que o Whistler tinha muito acidente, as pessoas se machucavam, e aí eles perdiam um cara que ia pedalar 10 dias lá, se quebrou no primeiro, não pedala mais. E a indústria do mountain bike começou a olhar para isso e falou, a gente não pode assustar o cara que chega aqui, o cara se quebra, não quer mais o esporte. E aí pegaram os caras dessa organização que pesquisaram o esporte, pesquisaram as técnicas, montaram um manual técnico embasado em ciência, em física, e estudaram uma metodologia de educação de como entregar essa informação de uma forma eficiente, porque o turista chegava lá, ansioso para pedalar, ele precisava de ter 4 horas de instrução ou um dia de instrução e sair com bastante consistência. E é isso que me chamou a atenção, de que se as pessoas entenderem um pouco mais, né, de técnica, a gente entender um pouco mais de técnica, além de se divertir mais, a gente vai ter mais segurança. E agora essa história de técnica, sabe como que ela começou? Começou com uma amiga em comum também, lá no Bike Park Velho, no Pesca, a Vivi Faveri, estava pedalando comigo, e ela sempre falava, pô, eu gosto de pedalar com você, eu estou aprendendo tanto aqui, copiar sua linha, eu curto demais, suas dicas são legais, onde você aprendeu isso? Quando ela me perguntou isso, onde eu aprendi isso, foi um soco no estômago. Eu falei, caramba, não sei onde eu aprendi isso. Será que o que eu estou falando é certo? E aquele dia eu cheguei em casa, abri já o Google e comecei a pesquisar a técnica. Aí achei o livro do Lee McCormick e do Brian Lopes, né, o Mastering of Mountain Bike Skills. Um primo meu estava vindo dos Estados Unidos, já pedi para ele trazer esse livro. Comecei a estudar por esse livro. Comecei a ver que tinha várias coisas que a gente fazia corretamente, intuitivamente, e outras não. Outras a gente não fazia. Aí, em paralelo a essa história também, o nosso amigo Makoto me levou para o Colorado, fui pedalar numa trilha lá com ele. Na primeira descida legal de single track com uma galera local lá, uma curva à minha frente, eu fiz a curva milhão, aquele, eu chamo de Brazilian Style, que é o cavalo de pau. Já freiei a bicicleta, travei a roda de trás e fiz aquela curva derrapando. E continuei. A primeira paradinha que a gente fez depois disso, me chamaram lá. Um dos gringos ali. Falou assim, ai, que vergonha. Super educado, foi super educado. Falou, você derrapou ali na trilha. Falei que eu tava vindo rápido. Falei, então vai mais devagar, se você precisa controlar a sua bike.
O Makoto falou, Márcio, não te falei, Márcio, que você não podia derrapar na trilha, que ele já tinha me falado. Já tinha, né? A etiqueta da trilha. E aí eu quis entender isso, eu falei, mas por que eu não posso derrapar, né? E aí descobri duas coisas, né? Uma, por que não derrapar na trilha? A gente fala isso com as pessoas, com o público ali, muita gente ainda... Esse cara é louco, fala que eu não posso derrapar na trilha, né? Primeiro, a questão de erosão. Se eu estou fazendo uma derrapadinha, você fala, tudo bem, uma derrapadinha só que se você está num esporte que está crescendo, um lugar que está tendo cada vez mais uso, vão ser 50, 100 pessoas dando essa derrapadinha e vai cavar a trilha. E o que as pessoas não percebem é que a trilha, quando ela cava, chega uma hora que não tem mais remédio. O que você tem que fazer? Você tem que fechar essa trilha e abrir uma outra paralela. Só que aqui você já suprimiu vegetação, você já fez o corredor, você vai fazer de novo do lado? Aí vai cavar do lado, você vai fazer de novo do lado? Que é o pessoal de moto faz. Né? Alguns, né? Não quero taxar isso aí. Vamos generalizar. Não generalizar, porque de bike a gente também, num outro grau, faz a mesma coisa, né? Então, os caras tinham já essa preocupação muito grande com a trilha, eu me despertei para isso nessa viagem com o Makoto. E aí falei, tá, mas como é que faz para fazer a curva rápido? Tem que ter um jeito de fazer a curva rápido, e a gente achava que o recurso era usar a roda de Leme, né? E aí, estudando o livro do Lee McCormick, né, fui aprender a fazer curva e comecei a aplicar essa e outras técnicas. E aí, quando eu fui para o Canadá para fazer o curso da PMBIA, já tinha conhecimento técnico, mas lá foi legal dar uma afinada e o mais legal de tudo, aprender como entregar essa informação com segurança, com eficiência, entregando para aquela pessoa, para as características dela, né? Isso é legal, isso é gostoso. Sim, isso é importante, né? Saber o nível que a pessoa tá e dar para ela o que é adequado, né? Senão também corre o risco da pessoa se machucar, né? Isso é ter didática, né? E aí eu lembro que logo que eu cheguei do Canadá, eu falei, eu preciso de ter uma aprovação, se isso aqui é bom ou não. Aí eu falei, Adriana, vem ter uma aula comigo. Lá fui eu. E aí, né, foi lá, deu um feedback, foi super bacana, né? Que aí, assim, não fui dar uma aula para Adriana, até esse termo a gente vai mudar a aula, né? Porque as pessoas já sabem pedalar, pode soar pretensioso, né? Dar aula, né? Exatamente. Eu até falo assim, de propor práticas diferentes e o legal ali assim, que eu convidei você e convidei uma pessoa, né? O Daniel, que já pedala com a gente há muito tempo, e a Regiane, a esposa dele, que estava começando no mountain bike, né? Então eu queria que você assistisse como que essa pessoa ia sair e tal, e aí foi bacana que você me deu alguns feedbacks, coisas que eu já mudei também no meu processo de aula, tudo foi bem legal. E foi tão legal que eu fui fazer o mesmo curso e é muito interessante porque realmente a gente precisa dessa certificação, precisa estudar para poder ensinar a parte técnica, assim como a parte física. Eu também sou professora de educação física, porque o conhecimento nunca é demais. Eu, em quase 30 anos pedalando, mudei muitas coisas do que eu fazia, da minha pilotagem. Não só o ensinar, mas vários conceitos novos que a gente fazia de um jeito, já estava ali viciado naquilo, estava funcionando, mas que você vê de uma outra forma e pode ser mais eficiente. Então é muito interessante e realmente as pessoas que querem trabalhar com essa parte precisam buscar conhecimento. Sim, a gente gosta, né? Até que o César fez junto com você, né? Sim, o César já se formou. Tem, assim, várias escolas, né? Eu sempre coloco assim, o que a gente está apresentando, a gente não é dono da verdade, né? Tem jeitos diferentes de ensinar, de mostrar. Mas eu acho que a gente acabou que escolheu essa escola, assim, por se identificar com a forma com que eles trabalham, né? Que eu gosto do lema, né? Primeiro objetivo de passar por essas práticas e entender essa metodologia é você se machucar menos ou não se machucar, né? Então você trazer segurança, depois diversão. Uma vez que você se sente seguro, você começa a se soltar na trilha, começa a se divertir e em consequência disso, desempenho. Se você está seguro, está se divertindo, você está com base para buscar o desempenho, né?
eu acho muito gostoso essa parada que você falou eu faço a vida inteira desse jeito, agora eu vou mudar um pouquinho, né? E o trabalhar, né? O batalhar para tentar fazer diferente, para descobrir o jeito novo de fazer, eu acho... eu gosto de me submeter a isso e eu gosto de proporcionar isso para as pessoas, né? De criar jeitos de entregar a informação para as pessoas, né? Eu gosto muito, eu faço isso com muito prazer, assim. Isso é muito bom, e coisas que não tivemos, né? Quem vem lá da escola antiga não tinha nada, né? Mas um fato interessante também do pessoal que começou lá nos anos 90, você já teve fraturas, já se machucou muito? Não. E eu tenho perguntado para várias pessoas que começaram lá em 1990 e ninguém, a maioria não teve nenhuma fratura, não quebrou clavícula, não quebrou nada, nenhum osso. O que você acha que nos livrava de ter esses acidentes que hoje é muito comum a gente ver as pessoas se machucando mais? Eu não sei se pelo fato da nossa geração ter brincado mais na rua, e aí você ter mais elasticidade, ter mais traquejo, mais... A hora que a gente montou na bicicleta não era uma coisa estranha, né? A gente já fazia tantas coisas que, além da bicicleta como um brinquedo, né? Acho que muitos de nós, todo mundo quase teve a bike como um brinquedo, mas tinha outras coisas, né? Subir em árvore, era nadar em rio, era subir morro, dar cambalhota, brincar de esconde-esconde, pega-pega, andar descalço. Eu não sei se isso ajudou também, porque a gente era bem arrojado, né? Vamos dizer assim. Sim, sem dúvida. Outro dia me perguntaram assim, falando, você anda melhor do que você andava? Eu falei, não sei, assim, eu tenho a impressão de que eu descia muito mais rápido, que eu encarava as coisas com mais ímpeto, assim, agora eu sou um pouco mais conservador, eu acho, não sei. Mas o que você acha? O que você acha das pessoas que estão se quebrando hoje? Você acha que tem a ver isso? Eu acredito que muito do que você falou, e eu acredito que hoje também os equipamentos evoluíram demais, as bicicletas, equipamentos de proteção, e as pessoas estão dando muito crédito a isso, e esquecendo que elas têm que pilotar também, né? O equipamento não vai fazer nada sozinho. Então tem um pouco esse lado também. Que as nossas bicicletas lá atrás, essa que você trouxe o recibo, ela não te ajudava em nada, aliás, ela atrapalhava bastante, né? Não amortecia nada, não ajudava. Eu acho que ela ajudou a gente a longo prazo, né? Assim, andar nesses pau velhos, talvez, eu não sei se não traz algum ganho pra gente, porque a gente desceu uma trilha com uma bike que não tinha um garfo de ferro, quadro de ferro, não dá nem pra dizer que não é nem cromo, nem sei que raio de latão devia ser aquela bicicleta, sei lá o que era, quebrei duas. E não porque eu era você pedala comigo, sabe, eu não sou um cara que soca a bike, né, meu equipamento sempre bonitinho. E a gente tem que aprender a absorver os impactos do terreno com aquilo, eu acho que isso trouxe um molejo pra gente de corpo, eu acho importante. Eu não sou nem muito fissurado com meus filhos de que eles andem com umas puta bike agora, entendeu? Então eu tento, né, não entregar tranqueira pra eles, mas eu quero que eles sintam um pouquinho e com o tempo eles poderem evoluir de equipamento, assim, sentir evolução mais rústica. Não é rústico, não é assim de chegar e falar, vou dar um pau velho pra eles, tem que andar com isso, mas talvez não tenha a melhor, nesse começo, eu acho que assim, o tanto que eles estão pedalando, acho que logo eles já vão merecer uma biquinha mais legal, mas o entender um equipamento ruim, ter que lidar com aquela marcha um pouco mais dura de trocar, aquele freio um pouco, e saber lidar com isso, acho que a hora que você pega um equipamento bom, né, você vai dar um uso melhor para ele, daquele equipamento, você vai usar melhor e dar valor também. É uma grande questão aí, o valor. Márcio, a gente vai encerrar daqui a pouco, mas eu queria pedir para você duas dicas. A primeira é sobre técnica, já que a gente está nesse assunto. Uma dica básica, mas que pode ajudar alguém a melhorar na trilha, a andar de forma mais segura na trilha. Tá, o que eu acho talvez seja um conjunto de 3 coisas, bem rápido. Primeira coisa,
Eu ouvi isso da primeira vez da Renata Falzoni, em 91, coisa assim. Regra de ouro do mountain bike: olhe para onde você quer ir, não para onde você não quer ir. Então, quando você vê um problema, que pode ser um abismo, um buraco, uma pedra, busca a solução e se foca só nessa solução. Então, regra de ouro, né? O olhar, né? 2, você está na bicicleta de forma mais centralizada possível, que é algo que também sou estranho para a maioria das pessoas, né? Aquela história de jogar, vou entrar numa descidinha, joga a bunda para trás. Então é algo que nessas práticas a gente vem mostrando que em 90% dos casos não é assim. Então você está bem centralizado na bicicleta, com pés pesados e mãos leves, e usar os freios, os 2 freios simultaneamente, de forma mais básica, de forma gradativa, suave e modulando. Então, se você juntar essas 3 coisas, né, olhar para onde você quer ir, estar atento ao terreno, ficar centralizado na bike, com o peso do corpo nos pés e com as mãos mais leves no guidão, e frear suave, não frear bruto, a pessoa vai estar bastante segura em cima da bike. Ótimas dicas. E agora a segunda é sobre manutenção de trilha, porque eu acredito que tem muita gente aí já buscando solução para as trilhas ali da cidade, onde ela anda, que já deve estar um pouco deteriorada. Uma dica para que ela encontre um caminho para ajudar em manutenção. Tá. O mais básico na trilha, o que a gente tem que sempre ter atenção, é a água. Então imagina, choveu, como que essa água vai correr na trilha? Se a água correr muito rápido na trilha, sempre por dentro da trilha, ela vai estar cavando essa trilha. Então, sempre é a água que tem que estar em mente. A gente precisa, sempre que possível, tirar a água da trilha ou desacelerar a água na trilha, para que ela corra, mas corra devagar. Em algum ponto ela vai ter que sair da trilha. Então a água é um grande vilão, né? Então tomar muito cuidado com as linhas que chama linha de queda, que são aquelas trilhas que você vara o morro, está aqui, você põe a trilha aqui subindo o morro reto, assim, ó. Isso aqui em poucos anos vira uma cava enorme, então você tem que ir trabalhando a trilha para que você consiga tirar a água e a água não correr rápido, né? Essa é uma coisa assim básica, é um assunto difícil de falar assim rápido. Eu deixo a dica, esse livro da IMBA, que é o Trail Solutions. Quem entrar no site do Zoom Bike Park, entrar no blog, tem uns artigos lá, a gente sempre dá as fontes de informação, links. Tem várias dicas ali de como você começar a lidar e cuidar de uma trilha, assim, dá para ajudar. Muito legal. Você quer deixar o contato do Zoom para o pessoal queira entrar em contato, ter mais informações sobre o Bike Park, inclusive do evento que vai ter, que vai ser bem bacana essa festa? Um passinho antes eu quero dar assim, 2 agradecimentos assim, que são fundamentais, eu acho, para o Bike Park. Assim. Primeiro a Dani, minha esposa. Emocionada. Emocionei. A esposa do Márcio, a Dani, ela é muito bacana e ela de vez em quando ela pede para os filhos pequenos tomarem conta do Márcio. A única vez na vida que a gente conseguiu, né, depois que a gente casou, já tinha já as crianças, primeira poupança da vida, que daria pra gente dar uma entrada numa casa, alguma coisa assim, esse dinheiro foi full, 100% para o Zoom Bike Park, para a construção do Zoom Bike Park. Ela realmente acredita em você, na sua ideia. Tipo, ela acreditou e falou, não, você está levando a sério e eu acredito em você. E tá. 2, né, a Lígia, né, lá do rancho, quem me convidou para ir para lá. Como que ela me convidou para ir para lá? Eu trabalho num local que envolve concessão e a coisa é super instável. Ela viu que a primeira iniciativa do Bike Park eu tinha desistido parcialmente, e ela viu que eu estava super instável de trabalho. Ela falou, traz o Bike Park para cá. E traz para cá, vem trabalhar aqui, né, tenta fazer a coisa acontecer aqui. E então, sem o pessoal lá da Fazenda Rancho Santo Antônio, do Aventura no Rancho, a Lígia, obrigado, ninguém teria o Zoom Bike Park. Então acho que
essas coisas, né? E você, né, Adriana, que se eu não tivesse tido aquele presente, não só aquele presente, mas em vários momentos da minha trajetória, você sempre né, teve ali dando uma força, né, para montar aquela bike, aquela situação, equipamento. Mas você tá sem luva, toma uma luva, toma um capacete. Você sempre me deu muita força Imagina. E fora ensinamentos, né? Assim, eu aprendi muita coisa trabalhando com você em alguns training camps e alimentação, como fazer para não cair meu rendimento e enfim. Você me levou para Brasil Ride. É verdade. Presente de aniversário. Ela me liga no dia do meu aniversário, tem um presente de aniversário para você. Você vai para Brasil Ride, você topa? Como assim, Adriana? Presente grego. Adriana, tem 3 meses, você consegue se preparar nesse tempo. Eu falei... E conseguiu. Foi uma super experiência, assim. Ai, Márcio, eu que agradeço e acho que todas as pessoas que hoje usufruem lá do Zoom, que agradecem também aí a Lígia, a Dani, a você... por ter esse espaço, né, que cada vez se torna mais importante, principalmente para quem vai andar sozinho, quem não sabe onde andar, quem não conhece nada na região, quem busca treinar em trilha técnica, evoluir e não sabe onde, né? Então, obrigada. Eu que agradeço aqui, agradeço Piva e o Bob, o pessoal todo do MTB 90, né? E tem um tanto de gente que precisaria agradecer que é difícil, assim. A Brisa, que trabalha comigo lá, que a gente estava construindo o bike park, foi a primeira vez que eu abandonei os negócios de cuidar da coisa para tocar numa temporada, né? O César, que se juntou a mim. Eu vejo, às vezes eu fico até desconfortável, né? Que eu falo assim, eu sou a cara meio que do bike park, todo mundo é o Márcio, mas tem um tanto de gente aí que faz a coisa acontecer, né? E que são pessoas super importantes assim, na minha vida e são importantes, né, são o Zoom Bike Park também. E é isso. Muito legal esse seu reconhecimento aí de todo mundo, porque realmente sozinho a gente não consegue nada. E acho que principalmente o mountain bike mostra isso, né? Que as pessoas vão agregando, uma vai somando a outra, vão ganhando força e a gente vai construindo coisas bacanas como que você conseguiu construir. Parabéns. Legal. Quer deixar o contato? Contato é fácil, é Zoom Bike Park. Tem o nosso site, zoombikepark.com.br, e lá tem todos os contatos. A gente está no Facebook, Zoom Bike Park, no Instagram também, como Zoom Bike Park. E não tem como não agradecer todo mundo que vai no Zoom Bike Park, porque vocês que estão fazendo a coisa se tornar realidade também, concretizar a coisa, né? Porque demanda muito recurso aquilo, e sem a visita de vocês, a frequência de vocês lá, não ia pra frente não. Então, obrigado para todo mundo que dá uma força frequentando o Bike Park, as marcas que chegam junto lá com a gente também, muito obrigado de coração. Muito legal. E só reforçando, dia 22, é isso? Agora de setembro? Dia 22 de setembro. Evento festa de aniversário do Zoom Bike Park. Uma prova noturna de 3 horas, muito legal. E que não é só uma competição. Tem várias coisas bacanas rolando ali. Sim, e a renda se a gente lotar as 100 vagas, a gente vai ter um lucro nessa brincadeira. E esse lucro vai todo para as trilhas, numa surpresa que a gente está preparando lá. Muito legal. Márcio, muito obrigada pela sua presença aqui. Galera do MTB 90, obrigada aí pela audiência e a gente continua. Em breve, mais MTB 90 entrevista. Tchau. Foi uma